E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar sobre força de atrito. Bom, quando nós falamos em força de atrito, nós temos o atrito cinético, também chamado de atrito dinâmico, e o atrito estático. Para o atrito cinético, nós vamos ter o coeficiente de atrito cinético. Para o atrito estático, nós vamos ter o coeficiente de atrito estático. A fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, quando nós falamos em força de atrito, tem o cinético e o estático. Para o atrito cinético, eu vou ter o coeficiente de atrito, que nós representamos pela letra μ, e como é o cinético, vai ser C. Já se nós tivermos o atrito estático, eu vou ter o coeficiente de atrito com a letra μ, né? E se é o estático, então é porque é a letra E. Tá? E aqui nós temos um exemplo, tá? Através de um exercício para ilustrar a força de atrito. Então, olha só, eu tenho um bloco, um objeto, sei lá, alguma coisa ali, com uma velocidade inicial de 8,5 metros por segundo. Esse objeto, ele vai percorrer uma certa distância até que a sua velocidade final seja igual a zero, isto é, até que ele pare completamente. Só que vocês concordam comigo que conforme, à medida que esse corpo vai percorrendo uma certa distância até chegar à sua posição final com uma velocidade igual a zero, ele não vai encontrar uma força que vai tentar se opor a esse movimento? Sim, e essa força que vai tentar se opor ao seu movimento à medida que ele vem percorrendo é chamada de força de atrito. E como ela é contrária ao sentido do movimento do corpo, então ela aparece com sinal negativo. Tá? Então lembre-se que a força de atrito é o que? É μ. O que é μ? Coeficiente de atrito vezes o que? A normal, a força normal. O que é normal? É a força aqui de apoio da superfície, né? Então, por exemplo, vamos fazer a análise das forças no eixo Y. Pega o bloco, ó. Se eu tiver o bloquinho aqui, o que eu tenho? Eu tenho o peso, que aponta evidentemente para baixo, certo? E para cima nós vamos ter a força normal. O que é a força normal? É a força de apoio, né? Da superfície. Bom, ok, então no eixo Y, ou seja, na vertical, qual vai ser as forças que eu tenho? Eu tenho a força normal menos a força peso, certo? E isso é igual a zero. Então, de novo, no eixo Y, eu tenho a normal, que aponta para cima, menos a força que aponta para baixo, que é a força peso. Então, a força normal vai ser igual ao quê? Menos P está desse lado, passa para o outro lado, né, com sinal trocado. Fica P. Tá, só que nós sabemos que P é massa vezes a gravidade. Então, a força normal é a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então, esse aqui é o valor da força normal. Guardem aí para nós utilizarmos posteriormente. Bom, só que essas forças são as forças atuantes no eixo Y. Entretanto, eu não tenho forças atuando apenas no eixo Y. Nós dissemos no começo da aula que eu tenho a força de atrito. E a força de atrito atua evidentemente no eixo X. Então, no eixo X, a única força que eu tenho é a força de atrito, porque ela vai se opor ao movimento. Então, essa análise que nós fizemos foi a análise para o eixo Q, para o eixo Y. Né, na vertical. Agora a gente vai fazer uma análise para o eixo X. Bom, no eixo X só tem a força de atrito. Então a nossa força resultante vai ser a própria força de atrito. Só que vocês não podem esquecer de colocar o sinal negativo, para dizer que ela está contrária ao sentido do movimento do objeto. Tá? Só que a força resultante, vocês entenderam por que eu escrevi isso desse jeito? O que é resultante? É o resultado, é o total. Qual que é o resultado que eu tenho? É a própria força de atrito, certo? E aí lá na segunda lei de Newton, a força resultante é o quê?
é massa, então no lugar de força resultante, eu vou colocar massa vezes o quê? Aceleração. É o enunciado da segunda lei de Newton. É igual a menos a força de atrito. A força de atrito é o quê? Mi vezes a normal. Então é o quê? Mi vezes a normal. Então vamos lá. Então massa vezes aceleração é igual menos mi vezes o quê? A normal. Bom, a normal vale quanto? A gente viu aqui que vale m vezes g. Então, no lugar da normal, eu vou pôr o quê? M vezes g. O que nós podemos fazer? Massa. Com massa, eu posso cancelar. Então, eu cancelo massa com massa. Então, eu vou chegar à conclusão de que a aceleração é igual a menos mi vezes g. Bom, só que para eu saber... então tá. Então eu tenho essas duas fórmulas aqui, né? Bom, ele quer saber o valor da aceleração e o valor do mi. Pessoal, olha só. Se eu tenho uma velocidade inicial, se eu tenho uma velocidade final, se eu tenho a distância percorrida, eu posso descobrir o valor da aceleração pela equação de Torricelli. E aí, tendo o valor da aceleração por meio da equação de Torricelli, eu posso vir e substituir nessa fórmula para descobrir o valor do mi. Certo? Porque com Torricelli, você vai descobrir o quê? O valor da aceleração. Então, a aceleração você vai ter, certo? A gravidade, todo mundo sabe que vale quanto? 9,8. Então, com isso, eu vou ter o valor do mi, certo? Então, vamos descobrir o valor da aceleração por meio da equação de Torricelli. Então, pensa sempre assim. Se você tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem uma distância percorrida, então você consegue calcular o valor da aceleração por meio da equação de Torricelli. Então, lá na equação de Torricelli, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta x, ou delta s. V ao quadrado é a velocidade final, vale quanto? 0. 0 ao quadrado. É igual à velocidade inicial, vale quanto? 8,5 q ao quadrado. Mais 2 vezes a é o que eu quero saber. Delta x é a distância percorrida. Vale quanto? 8. Então, nós temos 0 ao quadrado, 0. 8,5 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 72,25. Então, 72,25. Aí, mais 2 vezes 8, 16, vezes a, 16a. Então, o que vai acontecer? Esse 72,25 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, menos 72,25 é igual a 16a. Bom, o 16 está multiplicando a, passa para o outro lado, né, dividindo. Então, vai ficar menos 72,25 dividido por 16 é igual ao valor da aceleração. Então, a aceleração vai ser quanto? Menos 4,52 metros por segundo ao quadrado. 4,52 metros por segundo ao quadrado. Bom, se eu tenho o valor da aceleração, se eu sei o valor da gravidade, eu posso substituir nessa fórmula. Olha só, para descobrir o valor do mi. Então, quem vai ser o meu mi? Vamos substituir nessa fórmula. A é igual a menos mi vezes g. O A, nós chegamos à conclusão que vale quanto? Menos 4,52. É igual ao mi, que eu quero saber, menos mi, vezes a gravidade, que vale 9,8. Aí o que acontece? A menos 4,52 está multiplicando, passa dividindo aqui. Então, 9,8 é igual a menos mi. Então, menos com menos, então o valor final vai ser um valor positivo. Se você pegar 4,52 dividido por 9,8, vai dar quanto? Vai dar 0,46. Então, o valor do mi cinético vale quanto? 0,46. Pessoal, quem já entendeu, então o vídeo termina por aqui. Quem não entendeu, é só lembrar então o seguinte.
Eu já falei várias vezes, mas só para recapitular. Se você tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem a distância percorrida, você consegue calcular o valor da aceleração por meio do quê? Da equação de Torricelli, tá? Bom, então você vai conseguir calcular o valor da aceleração. Bom, tudo bem? Só que aí você tem que lembrar que a aceleração é menos μ vezes g. Mas, porque aí fica fácil, porque você tem a aceleração aqui, tem o g, então sabe o valor do μ. Só que a questão é, você vai lembrar dessa fórmula, ou é melhor você entender as forças atuantes até chegar nessa conclusão? Entenderam? Então eu mostrei para vocês por que o A é igual a menos μg, não simplesmente para você decorar, tá? Então é isso daí, muito obrigado.